Empate contra o Atlético Mineiro, coletiva pós-jogo do Marcão e contusão do Fred. Vamos no jogo rápido de hoje? Tricolores de toda a terra, tudo bem? Então, galera, nós trouxemos hoje 3 notícias para vocês do dia a dia tricolor. Hoje vamos começar falando sobre a contusão do Fred na partida de ontem, no empate 1-1 com o Atlético Mineiro. O Fred teve um choque de joelhos com o zagueiro Natan da equipe do Atlético Mineiro e hoje ele foi avaliado. Foi apenas uma pancada, mas que está bem inchado o local. Pancada de joelho realmente é muito complicado, osso com osso. E o Fred está botando bastante gelo, está com uma bolsa de gelo, passou o dia inteiro com a bolsa de gelo. A região está bem inchada, mas tudo indica que ele vai conseguir estar em campo na próxima quinta-feira contra o Atlético Mineiro. Ele vai ser reavaliado na quarta-feira e o médico vai decidir se ele joga quinta ou não. Não foi nada sério, mas é uma pancada que causa um inchaço e esse inchaço causa mágoa no local. Então, assim, Fred deve ir para o jogo quinta-feira, mas tudo vai depender do resultado quarta-feira da avaliação médica na próxima quarta-feira. Falando agora sobre o jogo de ontem. O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro ontem 1-1. Na estreia do Marcão como técnico do tricolor. Reestreia, na verdade, né? E assim, podemos ver muitas mudanças em relação ao Fluminense do Roger? Taticamente não. O Fluminense taticamente que jogou ontem, assim, com peças até houve alguma mudança, porque ele colocou o Iago como meia, né? Botou o André efetivo de titular. Então isso é uma mudança em relação ao padrão que o Roger vinha dando. O Roger insistia com meia de armação, tinha que ter o Nenê, Ganso ou o Casares, e o Marcão não, o Marcão sinalizou diferente, jogou ontem com o Iago de meia. Isso foi a grande mudança, e com a entrada do André, se você for comparar os trabalhos de Roger e de Marcão. Agora, taticamente, a estrutura tática não teve muita mudança, inclusive as funções não tiveram muita mudança, né? E foi inclusive objeto de crítica minha na live de ontem. Por exemplo, os nossos pontas continuam voltando muito, marcando muito embaixo. Isso, querendo ou não, chama o adversário para o campo do Fluminense. Então, na partida de ontem, pudemos ver isso novamente. O nosso ponta muito recuado. Eu sei que o time do Atlético é muito agudo, tem laterais que apoiam como se fossem meias, muito agressivos, que verticalizam jogadas. A gente falou sobre isso no jogo rápido de ontem, né? Da importância do Arana para o Atlético Mineiro, do Guga ou o Mariano, quem entrasse. Então, assim, o Marcão tentou eliminar essas infiltrações. Conseguiu até com certo êxito, né? Embora o Guga tenha criado bastante chances pelo lado dele. Mas eu não concordo muito com essa estratégia de recuar os pontas para ajudar o lateral. Por quê? Beleza, quando você faz isso, você consegue realmente proteger melhor as suas laterais. Mas em contrapartida, quando você toma a bola, você não tem com quem jogar. Você não tem saída, você não tem escape. Os pontas, eles num sistema reativo, eles servem justamente para servir de escape. Que é quando o volante toma a bola, ele lança nas costas da linha adversária para o ponta passar. E o Fluminense não tem isso porque os pontas, na maioria das vezes, quando o Fluminense toma a bola, eles estão jogando de lateral. Então isso é um problema que o Fluminense vai precisar resolver e que na partida de ontem voltou a ocorrer. O Marcão insistiu também com essa sistemática, com essa estrutura tática do Roger. Não gostei dessa parte, mas no geral o time... Qual foi a diferença pro Roger? As linhas do Fluminense ontem estavam muito mais compactas do que vinha com o Roger. Com o Roger, a gente jogava com as linhas muito espaçadas, não tinha compactação, o time era bagunçado, não tinha muita intensidade também, o time não tinha muita intensidade, não exercia muita pressão na marcação, e ontem o time foi ferrenho na marcação, foi forte, não deu espaços. Então, assim, essa foi a grande evolução, né? A intensidade do time, a aproximação entre as linhas, compactação do time. O time estava muito mais compacto, foi assim, notório isso, deu pra gente ver isso flagrantemente. Então, comparando com o time do Roger, o Fluminense de ontem foi mais compacto, mais intenso, com uma transição muito mais rápida e com uma recomposição muito mais rápida. Então isso é uma grande evolução comparado aos trabalhos do Roger, embora o Roger não sirva para muito parâmetro, porque na minha opinião ele é que não é técnico. Agora, o que precisa ajeitar? Taticamente, o Marcão precisa não voltar tantos pontas. E aí a gente entra na entrevista dele na partida de ontem, depois da partida de ontem, que ele falou que realmente os pontos jogaram muito baixo e que é motivo de reavaliação, e que serviu como ensinamento para ele reavaliar essa condição dos pontas. Eu achei isso bem legal na entrevista do Marcão ontem. É um prenúncio de que ele pode mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia.
que é importante os pontas voltarem para marcar? Hoje no futebol moderno os pontas fazem isso, todo mundo tem que marcar. Só que não como o Fluminense marca. Então, assim, de repente um ponta, se voltar demais, o outro não volta tanto, para poder ter o escape. Sem escape, você é massacrado no seu campo de defesa e fica sem saída. Então é importante resolver esse problema. O Marcão, pelo menos, deu a entender que está ciente disso. Isso é bom. E ontem, um ponto alto da entrevista foi quando ele disse que o time precisa jogar para a torcida. Jogar para trazer alegria ao torcedor. Ele citou o torcedor que era uma palavra tão distante para o técnico Roger. Muito pelo contrário, quando se falava da pressão da torcida, Roger minimizava, dizia que não ligava porque a torcida pensava, desrespeitava a torcida, como o próprio Mário desrespeita também, fala isso também. E o Marcão ontem não. O Marcão ontem mostrou que tem compromisso com o torcedor, falou nessa questão do compromisso em fazer o torcedor feliz. Então eu acho que foi o ponto alto da entrevista do Marcão ontem, da coletiva do Marcão ontem. Então, foram essas abordagens. Gostei também quando ele falou da questão do time, os jogadores terem respeitado a função, ter se comprometido com a função dentro de campo, né, ter voltado quando recompunha organizadamente em linha. Ele falou sobre isso. Então, assim, foi uma coletiva bem legal que eu recomendo vocês verem. Totalmente diferente da coletiva do Roger, aquela coletiva arrogante, em que ele acha que sabe tudo, que desrespeitava o torcedor. Essa foi diferente. Mas aí são as notícias que a gente tinha para passar para vocês no dia de hoje. E o nosso Jogo Rápido termina por aqui. E quero pedir a vocês que não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtam o nosso novo documentário Fluépico, o Fla-Flu da Lagoa. Muito legal a história do Fla-Flu da Lagoa, ocorrido em 1941, a final do Carioca na Gávea. Vai lá e curta, vocês vão se amarrar, valeu? Saudações tricolores!